Eu vou cuidar disso para você. Não é bom ouvir isso de alguém, principalmente quando você não vê solução nenhuma para o seu problema e alguém vira e diz: pode deixar comigo, eu cuido disso. Sei lá, pode ser alguém que paga a conta do restaurante para você quando a maquininha do débito automático diz que você não tem saldo suficiente, ou quando você comete um erro e seu melhor amigo assume a culpa, ou ainda quando você não dá conta de pagar a parcela do financiamento do seu carro e teu pai diz: deixa comigo, eu pago essa para você. Pois foi exatamente algo assim, mas num nível milhões de vezes maior que Deus fez por mim e por você, para dar chance de vida eterna outra vez ao ser humano que por si só não podia fazer nada. Ele disse: pode deixar, eu cuido disso para você. E veio aqui, a essa terra, se fez homem e morreu a morte eterna que eu e você deveríamos morrer. Está no ar o Código Aberto. Para você que fala grave ou agudo, o Código Aberto está no ar. Estamos de volta aqui para você que esperou a semana inteira por esse programa. Bom, você está vendo, né? A gente, estando 100% de saúde ou não, o importante é estar aqui para falar com você e trazer a mensagem da Bíblia para sua casa, para o seu coração, para que Deus possa falar com você. E a gente está aqui para falar nessa temporada sobre o santuário e hoje, especificamente, o título do nosso estudo é Expiação, Oferta de Purificação. Na semana passada a gente viu vários detalhes aqui do templo e hoje você vai entender um pouco melhor por que aquela oferta que era oferecida, né, o sacrifício do cordeiro, ela servia como expiação, ou seja, como uma substituição pelo pecado do ser humano. E, bom, a gente vai ver um pouco melhor em detalhes esse tema aqui hoje no Código Aberto, mas você sabe, nós não estamos sozinhos, não somos só eu e você, estamos aqui com eles e eu começo apresentando ele, que é o C.S. Lewis da Teologia Tatuiana, Pastor Eduardo Rueda. Você pega pesado, né, André? Viu, né? Mas vai chegar a sua vez. Vai chegar. Vai dar o troco, vai dar o troco. Vai chegar. Não, mas é bom o C.S. Lewis, um grande escritor, não é? É um privilégio ser comparado a ele. Olha só, muito bem. Ao lado do Pastor Eduardo Rueda está ela, que é o Pelé do jornalismo argentino, Janine Vernizzi. Eu não sei. Maradona, pô, tadinha. Messi, né? Eu sou mais jovem. É verdade, pode Você ser o não Messi pode- do jornalismo argentino, então. Seria Não, bom. aí você fala pra complicar o Neymar do jornalismo. Isso. Aí bom. complicou geral, contemporâneo, no mesmo Tá tudo time, bem, tá aí tudo não bem. dá. Eu aceito a parte positiva. Muito bem, obrigado mais uma vez, Janina. E ao lado da Janine Vamos está lá, hein? ele, Agora, que, hein? olha lá, pastor, o João Batista com barba do Oeste Paulista, Oh. Pastor Marcelo Rezende. A voz que clama no verdade, deserto. verdade. E muitas vezes eu me senti clamando no deserto mesmo, viu? Pois é, e lá é quente, né? Bem Lá é quente. quente. Muito bem. Lá Mas o deserto eu coloquei tá ali, ó, do ladinho. João Batista com barba, mas João Batista já devia ter uma barba, né? Porque vivia no Já, deserto bem ali. maior que a minha, com certeza. A minha é Júnior. Plumagem. A minha aqui é só uma penugem. Só uma penugem. Muito bem, e ao lado do pastor Marcelo Rezende está ela, que é o Ben Carson da osteopatia baiana, Vivian Pires. Quem dera, né? Mas eu agradeço estar aqui novamente. Agora eu já tô com medo das próximas. Tá com medo? Foi Não. longe Não, essa, viu, não, mas Leite? foi bonito, não foi Ben Foi Carson? bonito, mas foi longe. Muito bem. Agora vamos por último com ele, que é o Pavarotti com melismas da música gospel brasileira, Leonardo Gonçalves. Bom, sejam muito bem-vindos todos mais uma vez. A gente sempre começa descontraído aqui o Código Aberto para você se sentir em casa aqui com a gente. E, obviamente, você pode mandar o seu abraço agora pelas redes sociais, Twitter, @CódigoAbertoNT, ou também pelo Facebook, o perfil Código Aberto. Interaja com a gente. Falando em interagir, alguém quer mandar um abraço para alguém? Vivian, depois Pastor Eduardo. Vou voltar à linha romântica, porque creio que foi a única que não mandei ainda um beijo para o meu esposo, Ronald. É verdade. Te amo muito, pena que você não está aqui hoje assistindo. Esteve na próxima, mas um beijo para você. Esteve na anterior, né? Na próxima... Ah, não, sim, foi- claro, na esteve na anterior, anterior, né? desculpa. O dom de Nossa. profecia Ela já do viu. programa. Na próxima estará, então. Muito bem. Antes do pastor Eduardo, vou mandar um abraço para 3 pessoas aqui. Para Matilde Lovisco, de São Paulo, capital. Para o Cleiton Santos, de Caruaru, Pernambuco. Ele que correu até a casa da mãe dele para responder um código do dia. Quem sabe uma hora você ganha o código do dia, né, Cleiton? E também para Juliana Usher e para toda a família dela. Dercy, Beverly, David, Jaqueline, Júlio e Juliano
Júlio e Juliano, de Boa Vista, Roraima. A família é grande da Juliana Usher aqui. Pastor, quer mandar um abraço? Queria Pastor mandar um Eduardo? abraço para o meu pai, para minha mãe, Oscar e Nivalda. Um grande beijo para vocês. Também um abraço para o pessoal da igreja do Jardim Guançã, em São Paulo, que foi a igreja que me acolheu quando eu aceitei a fé. Muito bem. Agora, pastor Marcelo, quer mandar um abraço? Eu quero mandar um abraço para minha família, meus filhos, a Sarinha, Danielzinho, minha esposa Simone, um beijão para vocês. E também quero mandar um abraço especial. Um abraço, beijo, tudo, né? Eu falo abraço e mando beijo, né? Assim, né? Mas para 2 grupos de pessoas que são muito importantes para mim. Lá em Rio Preto, em São José do Rio Preto, eu tenho um programa na rádio. Lá nós temos uma rádio lá na associação. Rádio Novo Tempo, não é? Rádio Novo Tempo. Na Associação Paulista Oeste, na sede da associação, a gente tem um estúdio lá. E toda semana, sexta-feira, eu costumo conversar com os ouvintes, eu respondo as perguntas deles, a gente tem um contato legal. A associação, só para entender, é um dos escritórios da Igreja Adventista numa determinada região, isso, é isso? É uma sede administrativa da igreja numa determinada região. Ok. Nessa região do Oeste Paulista, a sede fica em São José do Rio Preto, e lá no prédio da associação, no prédio administrativo, nós temos uma parte lá dedicada Que é a rádio. tem um estúdio de TV muito bom, e nós temos a rádio também. Muito então, eu participo lá toda semana na rádio. E muita gente escuta. Também assiste, porque tem uma câmera lá, pela internet webcam. dá para ver. Pela internet Muito dá bem. para ver. Então, eles estão assistindo a rádio, literalmente, né? Mas escutam o programa, participam pela internet. Então, um abração para todos os que participam do programa que eu tenho lá toda semana. E também quero mandar um beijão especial para as pessoas aqui dessa região. Eu fui pastor aqui em Jacareí, Ok. e já mencionei isso logo nos primeiros programas. E aqui eu estou podendo reencontrar algumas dessas pessoas, matar um pouquinho a saudade. E infelizmente nem todos eu vou poder reencontrar aqui. Mas eu quero mandar um beijão para todos vocês. Vocês foram muito importantes para mim durante o tempo que eu passei aqui pastoreando vocês. Então um beijo para vocês aqui do Jardim América e também dessa região toda aqui, onde eu pude conviver com vocês por 3 anos. Foi muito bom. Beijão para vocês. Muito bem, dos beijos e abraços, vamos direto para o nosso código do dia. Aqui está o nosso prêmio de hoje. Você deve estar roendo as unhas para saber qual é o nosso código do dia e também para tentar ganhar o CD dos Iglesias, que está aqui na minha mão. Bom, está na sua tela o código de hoje, diz o seguinte: sou uma palavra comprida, bem maior do que milha, 13 letras, 6 sílabas, tio e cedilha. Sou também o retorno da amizade entre aqueles que brigaram por culpa de uma traição. Sou aquilo que Jesus fez entre o céu e a terra ao morrer numa cruz e ser a maior prova do amor em ação. Ficou poético, né, Vivian? Muito bonito. Ficou bonito, né? Muito bem, se você achou bonito, mas você também quer descobrir qual é o código de hoje, fala com a gente pelo Twitter, @códigoabertoNT, ou pelo Facebook. E se você acertar, vai concorrer ao nosso brinde aqui de hoje. Alguém já tem ideia do que pode ser? Eu acho que não tá dessa difícil, não, vez né? eu também tenho. eu Não não sei, sabe se não. está Não grande, sabe, não? mas... Não sei, não, eu achei essa eu que acho que sabia, eu mas peguei. Você Primeiro eu acha que achei pegou? assim, Eu deu peguei, aquele sim. negócio, mas Opa, 6 sílabas tá me pegando aí, 6 Não, sílabas mas eu acho que eu peguei. Eu já Você fiz aqui acha a mais- separação aqui, tá? As sílabas, contei as letrinhas. Cuidado Deus com os do céu. ditongos, hein? Muito bem, o professor aqui de letras, aqui, o Léo também, né? Muito bem. Bom, agora a gente vai começar o nosso estudo da Bíblia e eu gostaria de fazer uma oração com você que está aí em casa e também com o nosso grupo para introduzir esse momento. Vivian, você ainda não orou? Pode orar para a gente? Oremos. Pai querido, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, esse tão maravilhoso plano da redenção. Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, faça morada em nós e que estejamos prontos a cada dia, nos entregando com o coração contrito, para estarmos prontos para quando o Senhor voltar e nos buscar. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, então. E como eu falei, o nosso título do estudo de hoje é Expiação, oferta de purificação. E para a gente introduzir o tema, como ele já tem ajudado em outras lições, hoje ele também volta a nos ajudar a entender esse tema, assim, no inicinho dessa discussão, desse debate. Pastor Edson Nunes Júnior, agora o momento é seu. Essa semana a lição fala sobre a expiação. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a divisão do santuário, né? O lugar santo, que era o altar de sacrifício, o lugar santo, que era onde acontecia o contínuo, e a gente vai ver um pouquinho mais do contínuo quando falarmos de Daniel, e o lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. Quem oficiava o serviço do santuário eram os levitas, eram os filhos de Arão especificamente. E quando a gente vê qual era das funções, quando nós vemos qual era das funções desse
desses sacerdotes que oficiavam o serviço, alguns aspectos muito profundos emergem. Em primeiro lugar, eu quero contextualizar vocês com um capítulo que eu julgo muito importante, Números capítulo 18. Ali no livro de Números, nos capítulos que antecedem o capítulo 18, uma série de revoltas do povo acontecem. Nessas revoltas, uma delas é um questionamento que se faz ao sacerdócio de Arão. E aí vocês lembram que Moisés pede para que os príncipes separem varas, e essas varas vão ficar no santuário, e aqui florescer a vara daquele que Deus escolheu para que oficiasse dentro do santuário. E Arão é escolhido, a vara dele floresce. Logo na sequência nós temos Números capítulo 18. E Números capítulo 18 ele é sui generis porque é a única vez em que Deus se dirige diretamente a Arão. Vários outros textos nós temos Deus falando a Moisés para que diga a Arão. Nesse texto de Números capítulo 18, Deus fala diretamente a Arão e ele começa dizendo o seguinte, Números capítulo 18, verso 1. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa do teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Ou seja, Arão e aqueles que oficiavam no santuário, tanto na parte do altar de sacrifícios como no lugar santo, e obviamente Arão no lugar santíssimo, eles não eram apenas responsáveis por levar o pecado, transferir o pecado do pecador para o animal e do animal para o santuário, eles eram responsáveis também por carregar o pecado do santuário e o pecado do próprio sacerdócio. Ou seja, o sacerdote carregava muito mais do que ele podia, e é por isso que Arão é obviamente um tipo de Jesus. No final do texto de Números capítulo 18, nós lemos uma outra frase muito bonita que diz assim, disse também o Senhor Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança nos filhos de Israel. O sacerdote ele tinha uma função tremenda de carregar as iniquidades, não somente dele, do sacerdócio dele, mas de todo o santuário. E o santuário estava carregado com as iniquidades do povo, ou seja, era uma função tremendamente importante. Mas não terminava aí, Deus disse que eles não teriam herança da terra, porque a herança deles é o Senhor. E essa promessa é maravilhosa, ou seja, apesar da profundidade, apesar de tão relevante que era esse trabalho, eles não teriam porção física na terra, porque a herança deles era espiritual, a herança deles era o próprio Deus. Muito bem, mais uma vez, obrigado, pastor Edson. E eu quero ir com vocês aí de casa e aqui com os nossos amigos também, a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Levítico 4:26. Levíticos 4:26, capítulo 4, versículo 26. Se você está com um iPad, smartphone, está na internet, de repente entrando no biblia.com.br, vai achar mais rápido aqui às vezes, né? Já achou, Janina? Já. Você é uma máquina de achar versículos bíblicos, Janina. Você pode ler para a gente Levítico 4:26? Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados e o homem será perdoado. Essa versão é uma versão na linguagem de hoje. E se você pega uma tradução mais, eu diria assim, mais clássica, ela vai usar a palavra expiação, não é? E é exatamente esse o título do nosso programa de hoje, expiação, oferta de purificação. E partindo desse princípio, eu gostaria de perguntar para vocês, expiação, o que é isso? Pastor Eduardo Rueda? Antes de responder exatamente o que seria expiação, eu gostaria de jogar essa bola para alguns dos nossos colegas. Eu queria dizer de onde ela vem. A expiação ela é exclusivamente um ato de Deus. A gente precisa ter isso em mente. O ser humano não pode produzir expiação. Ele pode buscá-la e isso parte de Deus. Deus é a fonte de expiação porque o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, conseguiu esse direito na cruz do Calvário, o direito de perdoar, de cobrir o pecado do ser humano. Entendi. Agora, se só Deus tem essa função, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor, porque nesse esquema todo aqui do santuário, morria um cordeiro, né? Não era Jesus que estava morrendo ali. Isso era um sinal de alguma coisa, mais ou menos? É o que a gente chama de tipo, né? Tipo, apontando... um símbolo. Um símbolo, apontando para Jesus Cristo. Pastor Marcelo, ia comentar um pouquinho sobre o que seria a expiação, então é isso? Não, exatamente. Tudo que acontecia aqui no santuário tinha dois objetivos, conceder perdão e a expiação. O perdão era garantido ao pecador logo no momento em que o sacrifício era realizado.
ele já tinha o perdão dos seus pecados. O sacrifício era realizado, todo o ritual ainda acontecia, mas ele tinha o seu pecado perdoado. Ok. Só que havia todo um sistema de transferência do pecado, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso no nosso último programa aqui. O pecado sai do pecador, ele ia para o animal, e depois o resultado final era que o sangue com o pecado e através da ministração do sacerdote, o pecado ficava no santuário. E ali ele ficava gravado, simbolicamente, registrado ali. Então, ele havia sido perdoado, mas a expiação ainda não havia sido completada. Ou seja, estava em algum lugar o pecado. Exatamente, quer dizer, não havia sido cancelado, não havia apagado o resultado definitivo do negócio ainda. Então ainda havia alguma marca, alguma lembrança, algum registro, alguma coisa colocada lá. Então a expiação, ela é o estágio final desse processo. É quando tudo era cancelado, quando tudo era retirado, quando tudo era apagado. Não apenas o registro, mas a própria presença do pecado em si e das consequências do pecado em si também. Então esse é um processo muito maior do que simplesmente o ato do perdão, que acontece de maneira imediata quando ele ia ali realizar o Ou sacrifício. seja, tudo começa com a oferta e com o sacrifício Exatamente. do animal. Muito bem, Vivian e Léo já querem falar, eles vão segurar um pouquinho, porque a gente vai entender um pouco melhor como acontecia esse momento do sacrifício, de que forma, porque, como a gente acabou de falar, era um símbolo, mas como é que esse símbolo ele podia dar o perdão para aquela pessoa que estava imolando, ou seja, matando o cordeiro, ou seja, que animal fosse ali no momento do sacrifício? Você fica ligado com a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Código Aberto e voltamos já. Código Aberto de volta aqui, a gente vem navegando aqui com o Bedak. Bedak, obrigado pela sua participação constante. Mexe aí para o pessoal saber quem é o Bedak. Olha só, o nosso cinegrafista aqui. Muito bem, Código Aberto está de volta aqui no nosso segundo bloco nessa temporada falando sobre santuário e hoje falando especificamente sobre a oferta pela purificação. É isso mesmo? Oferta de purificação, é isso mesmo. Expiação, oferta de purificação. No final do último bloco, a gente começou a comentar um pouquinho aqui sobre o fato de que trazia o sacrifício e aí, o momento que era morto o animal, o pecado era perdoado, né? A pessoa confessava os pecados, etc. Só que a expiação ainda não era feita. Isso ia acontecer só uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, que a gente ainda vai falar sobre isso na semana que vem. Agora, para a gente entender bem esse processo da oferta de purificação, eu gostaria de ir à Bíblia com vocês para a gente seguir numa lógica aqui. Abre a sua Bíblia em Levíticos 6:6. Levíticos, capítulo 6, versículo 6. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Levíticos, porque a gente vai usar um pouquinho esse livro da Bíblia nos próximos momentos. Levíticos 6:6. Pastor Eduardo. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. Olha só, interessante. Você pega um cordeiro, mas é interessante que tem um detalhe aí. É um cordeiro sem defeito. Por que tinha que ser sem defeito? Tem algum motivo para isso, já que tudo isso era um símbolo? Por que tinha que ser um cordeiro sem defeito? Exatamente. Tudo era um símbolo e o cordeiro estava simbolizando a Jesus. Então, Jesus é uma pessoa sem defeito, é puro, é santo, ele não pecou, ele veio para aqui na terra, viveu a vida que a gente vive, as tentações físicas, mentais, espirituais, e ele não caiu, ele não pecou. Então ele era puro, era a máxima pureza que a gente pode imaginar. Por isso que o animal que representava Jesus, ele tinha que ser puro, senão não estava representando Jesus. Interessante. Léo, ia comentar alguma coisa? Na verdade, uma coisa assim, a gente está usando terminologias e palavras e tal, e uma coisa que a gente precisa entender, que estão correlacionadas, mas que são coisas diferentes, é expiação e perdão. Perdão é uma coisa que nós buscamos. Expiação é algo que Deus faz independentemente de nós. Da mesma maneira. Agora, né? Assim, vamos para o santuário, né? O perdão você recebe
no momento em que você completa, o cordeiro é molado, o sangue, é feito o tratamento com o sangue, a gordura, etc. Aí leva o sangue para o santuário. A partir do momento que esse sangue está no santuário, o santuário não precisa de perdão, ele precisa de expiação. Né? Porque o santuário não cometeu nenhum pecado, mas o pecado foi transferido para o santuário. Então, a gente vai trabalhar mais especificamente esse conceito de expiação na semana que vem, quando a gente for falar do dia da expiação. Mas é importante a gente entender isso, porque existem vários tipos de sacrifícios acontecendo paralelamente no santuário. Existe sacrifício, a gente acabou de ler o versículo sobre o pecado voluntário, que você comete conscientemente, que você sabe o que você está fazendo. Mas existia o sacrifício diário, de manhã e à tarde, a gente já mencionou aqui. Esse, independentemente, era pela culpa do povo. Né? Uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção, uma coisa é pecado, outra coisa é culpa. Né? Porque pecado é uma coisa que você faz, culpa é uma coisa que você tem. Né? Então, a gente às vezes explica, falando da natureza pecaminosa, que a gente já herda, seja geneticamente, ou socialmente, ou culturalmente, ou seja o que for, mas são coisas diferentes. É a mesma coisa também iniquidade. O conceito de iniquidade é quando é impossível praticar a justiça, quando o sistema é tão corrompido que a justiça é impossível de ser praticada, quando é correto fazer o mal, que é no caso a gente vai ouvir falar de iniquidade, Isaías 58, que fala sobre a impossibilidade, assim, o sistema está tão corrompido que você vai fazer o mal para o seu próximo, torcer o direito à viúva, não cuidar do órfão, não cuidar do estrangeiro, que isso já é uma prática normal. Isso, então, é iniquidade, quando é o pecado institucionalizado, por assim dizer. Muito bem. Então, bom, como o Léo comentou, ali em Levíticos, principalmente no começo de Levíticos, você vai ver vários tipos de sacrifícios que eram feitos por diferentes tipos de pecados, dependendo da pessoa. Ou de gratidão, às vezes o sacrifício é de gratidão, você nem fez nada errado, você está tão feliz que aconteceu uma coisa boa, você vai dar uma oferta de gratidão, um sacrifício de... As ofertas pacíficas. Pacíficas, exatamente. Também, né? Você vai ver em vários momentos. Várias ofertas. Mas aí no caso da pessoa que ia, então, se confessar ali, né, ela ia buscar a morte do cordeiro para que os pecados dela fossem perdoados, então a gente entendeu que tinha que ser um cordeiro, nesse caso específico, né, da oferta de... Qual é o nome mesmo que você falou, Léo? Pecados voluntários. Pecados voluntários, tinha que ser um cordeiro sem defeito. Sem defeito. Porque tinha o simbolismo ali com Jesus, que era sem defeito, né? Ele viveu sem pecar. E aí depois aconteceu uma outra coisa. Levítico 1:4. Agora você volta um pouquinho, a gente estava em Levítico 6, agora você vai para o capítulo 1, versículo 4. E aí acontecia uma outra coisa. Levítico 1:4. Vivian, já tem aí? Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele, para sua expiação. Ou seja, ele tinha que colocar a mão na cabeça do cordeiro e confessar o erro que ele tinha cometido, é mais ou menos isso que eu estou entendendo? Exatamente. Muito bem. Então, colocou ali e isso simbolicamente transferiu o pecado dele para o cordeiro, imagina. E depois o que acontecia? Agora você vai para Levíticos 3, dos versículos 2 ao 5. Levíticos 3, 2 ao 5. Pastor Marcelo, já está com o verso aberto? Sim. Aí? Pode ler para a gente? E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ou seja, não era só matar o cordeiro, pelo que eu estou percebendo. Depois tinha a aspersão do sangue, mas tinha que queimar a carne do cordeiro também. Por que tem algum motivo especial para queimar a carne não só do cordeiro, né, mas do animal que era sacrificado? A gordura? A gordura e as entranhas e tudo mais. Tinha algum motivo especial para isso? Pastor Eduardo? Só uma coisa, depois o pastor complementa. O holocausto, ele é apenas um dos, pelo menos, 5 principais tipos de sacrifício. Então, às vezes nós falamos só do holocausto, mas tem outros tipos. Mas nós podemos considerar que ele era o tipo mais frequente, o tipo básico de sacrifício. E ele era totalmente queimado. E ele pode ser um símbolo de uma dedicação plena do ofertante a Deus. Então, essa ideia de 100% queimado talvez traga essa ideia de plenitude, né?
Muito bem. Tinham sacrifícios que eram completamente queimados, outros que se comia uma parte da carne que era colocada ali, mas o fato é que o animal era consumido no holocausto, como o pastor Eduardo falou, as cinzas também eram usadas no processo de todo aquele rito que acontecia, sabe? Em alguns casos se misturava a cinza junto com o incenso que havia ali naquele incensário que o sacerdote levava. Então, esse conceito de ser dedicado, de ser consagrado, de ser entregue totalmente a Deus, como o pastor Eduardo falou, isso também está muito envolvido nessa questão de se queimar a Deus. Agora, dentro de todo esse momento do sacrifício, uma coisa eu fiquei pensando enquanto estava estudando o nosso guia. Isso tudo era público, né? A pessoa levava um cordeirinho publicamente, ela tinha que matar, ela saía dali. Ou seja, a pessoa, quando ela fazia isso, ela estava em pecado. E eu fico pensando, não sei, pode ser que fosse comum isso e ninguém pensasse isso, mas eu fiquei pensando, será que era vergonhoso você ter que levar o cordeiro para ser sacrificado? Porque, de repente, a pessoa podia estar levando o cordeiro e as pessoas olhando, esse aí cometeu um pecado, hein? O que será que ele fez, Não, hein? dependendo do que ele estava levando, a pessoa já sabia se era. Ele falou de 5 categorias, só para né, ter o holocausto, ofertas de manjares, ofertas pacíficas pelo pecado e pela culpa. Então, dependendo do animal que ele levava, as pessoas já. Tô sabendo, hein? Tô sabendo. E era no meio do arraial, passava pela tribo dele inteira. É que assim, ele não precisava passar pelo arraial inteiro, não dava a volta, né? Mas o caminho era curto, era da tribo dele direto até no tabernáculo. Mas na tribo dele todo mundo sabia o que tinha acontecido, Mas pelo menos, mais ou menos. Esse conceito do pecado como sendo uma coisa só minha, que diz respeito a mim, isso é uma coisa do homem moderno, da sociedade moderna agora, dos nossos dias. Porque o pecado sempre foi visto, e não há muito tempo atrás, não. Se você pegar aí os cristãos do século XVIII, do século XIX, os movimentos de reavivamento que aconteceram nos Estados Unidos e em vários lugares da Europa, muitos grupos cristãos tinham a marca nesses movimentos de reavivamento, uma das marcas, os metodistas principalmente, pelo fato de se reunirem como irmãos, como cristãos, e confessarem abertamente uns aos outros os pecados que eles haviam cometido. Isso fazia parte de um processo de cura, isso fazia parte de um processo de você saber lidar com as suas próprias dificuldades. Hoje em dia isso é impensável. Ainda existem grupos que fazem isso. Claro, ainda existem grupos que fazem isso. Mas para muitas Nós sabemos os efeitos disso, né? Que Porque tá também, né? é um problema muito grande, né? O ser humano lidar com saber especificamente. Claro, é difícil. Naquela época complicado. eles tinham um conceito diferente. Mas assim, o pecado sempre é visto como um problema social. É uma coisa que afeta a todos. E a santidade também. Ela é comunitária. Não existe uma pessoa santa. É o povo santo. Sede vós santos. Não existe santo no singular se referindo a nenhuma pessoa. Sempre é no plural. Na Bíblia inteira. A gente teve essa tendência de verticalizar demais essa questão da vida espiritual. É uma coisa somente entre eu e Deus, ninguém aqui é afetado por isso, é uma coisa que diz só respeito a mim. Mas o pecado, ele é mostrado na Bíblia como algo que faz um mal para toda a sociedade, para todos. E o pecado é o pecado individual, o pecado social, o pecado coletivo. Então todos são pecadores, todos nós somos. E isso era claro nesse fato. Então as pessoas não ficavam ali olhando, o que ele vai levar lá? Porque amanhã era ele que estava levando, sabe? Aquele sacrifício, ele que tinha cometido aquele pecado. E no final de todo o processo, no grande dia da expiação que acontecia, o povo inteiro jejuava por tudo aquilo que eles haviam cometido o ano todo. Então, todo mundo sabe, o pecado é uma coisa coletiva, como a santidade, como a salvação, como todos os benefícios também acontecem de forma coletiva. Não é só uma coisa entre eu e Deus. Ele está fazendo algo na minha vida, mas isso também está afetando a todos. Então, se ele faz o bem para mim, consequentemente, esse bem na minha vida vai afetar ela, vai afetar ele, a todos nós aqui. Porque vivemos e em assim comunidade, por diante, né? claro, em comunidade. Você fez essa pergunta, será que as pessoas ficavam pensando? Só que isso era tão frequente, a gente até comentou na última lição, que por vezes isso simplesmente ficava no sacrifício e não tinha o coração contrito. Então, às vezes você estava passando ali, é como ele falou, no dia seguinte poderia ser eu. Mas era muita gente fazendo isso, era a vida inteira assim. Interessante. Agora, eu estou todo curioso aqui hoje também, talvez você esteja em casa, porque toda essa situação do sacrifício me fez pensar uma outra coisa também. Na parte prática, para você sacrificar alguma coisa, você tinha que ter alguma coisa ou comprar aquela coisa. Ou seja, você vai sacrificar um animal, você tinha que dar um jeito de comprar aquele animal ou tirar do seu rebanho para que ele fosse sacrificado. E eu fico pensando, era custoso você ter que fazer um sacrifício assim também. E aí eu trago para o dia de hoje, será que pelo fato da gente não ter que sacrificar, a gente acaba banalizando demais o fato da gente pecar também? Tipo, não vou ter que gastar nada com isso mesmo, Senhor.
me perdoa aí, ou eu vou fazer um negócio, o senhor me perdoa? Perdão por tudo. Perdão, perdoa por tudo aí. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, né? Não, desculpa qualquer coisa. Essa é boa, viu? Será que existia esse pensamento também? Pelo fato de ser custoso você ter que sacrificar um animal, você pensar duas vezes antes de cometer um pecado, muito mais do que talvez a gente faça hoje em dia? Nós incorremos no risco de pensar que a graça é barata, né? Que o sacrifício de Cristo valeu por tudo e eu não preciso fazer mais nada. Isso é estranho, porque eu obedeço por uma gratidão. Ele me perdoou dos meus pecados, mas o pecado era o distanciamento dele, eu fazia coisas erradas, eu transgredia a lei. Então, o tempo inteiro eu estaria pecando também por uma questão hereditária, enfim, pelas tendências. Mas se eu pensar assim, se não custar nada, poxa, toda hora, desculpa, Senhor. Mas acontece que, na verdade, foi o maior custo de todos. Porque o perdão dos nossos pecados tem o custo do sangue de Cristo. Então, eu acho que, assim, era custoso matar as ovelhas, os cordeiros. Sim. Era. Mas ainda mais custoso foi a morte de Jesus por Janina, nós, só que né? olha só, eu penso, quando eu era criança, eu ficava imaginando, minha professora do juvenis, até um beijo para ela, a professora Rita, me impressionava muito quando ela falava do santuário. Então eu ficava pensando assim, se eu estivesse ali, hoje eu descobri que eu não estaria, mas se eu estivesse ali, se eu estivesse ali tendo que matar aquele cordeiro, nossa, aquilo ia me doer muito. E talvez hoje, por não estar vendo Cristo, eu tenho que dedicar muitas horas pensando no sacrifício de Cristo para sentir quão grave é o pecado para o próprio Filho de Deus ter vindo morrer em meu lugar. Léo tá querendo falar uma coisa que você vai segurar e vai falar no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai saber o que o Léo tava querendo falar. O que será que ele tava querendo dizer? O pastor Marcelo também tá com uma cara de quem quer dizer alguma coisa sobre esse tema, sobre a questão de ser custoso ou não o sacrifício de um animal. A gente tem que pensar no sacrifício de Jesus. Bom, se você está com essas dúvidas, está curioso também, fica ligado com a gente. Código Aberto faz um rápido intervalo e volta já. De volta com o Código Aberto, você viu a nossa maquete aqui que está acompanhando a gente durante essa temporada sobre o santuário. E bom, hoje a gente falou bastante sobre a oferta, o sacrifício que era feito e como isso transferia o pecado do ser humano, da pessoa que estava pecando ali, o pecador, para o sacrifício dele, que podia ser um cordeiro, como a gente falou, podia ser algum outro tipo de sacrifício. E no último bloco, antes da gente sair para o intervalo, a gente comentou sobre o fato de ser custoso essa questão do sacrifício, porque a pessoa tinha que comprar um animal ou ela tinha que tirar do rebanho dela para sacrificá-lo. E talvez isso fizesse com que a pessoa pensasse, opa, peraí, eu tenho que pensar duas vezes antes de pecar aqui, porque vai me custar bastante isso. E hoje em dia, como a gente não tem que fazer isso, às vezes a gente tem que fazer um esforço mental muito grande para lembrar do sacrifício de Jesus. Léo ia comentar sobre isso. A Vivian falou, né, uma coisa que a gente precisa fazer. Esse esforço mental seria qual? De refletir na história da redenção, de refletir na cruz, de refletir sobre o Calvário. E sem sombra de dúvida, eu até posso dizer que sou uma pessoa privilegiada, que sempre tenho no meu repertório canções maravilhosas que tratam disso e que ajudam a mim, em primeiro lugar, e também as pessoas a imaginarem essas cenas. Mas, ao mesmo tempo, também preciso chamar a atenção de como é fácil para o ser humano, como o ser humano se acostuma com qualquer coisa. Então, a gente está falando de sacrifício, e foi falado também nessa temporada já, que acabou se tornando uma rotina, acabou se tornando algo comum, acabou perdendo o significado. O ritual, ele sempre é vazio, a não ser que o ser humano o preenche de significado. Quem coloca o significado no ritual é você na hora de cumpri-lo. Isso serve para qualquer ritual. Então, assim, só para a gente imaginar, eu não estou falando isso de maneira alguma para falar dos judeus, do povo judeu no deserto, mas eles estavam vivendo uma circunstância de que por 40 anos eles estavam convivendo diariamente com o sobrenatural. Diariamente tinha maná e não tinha no sábado. Diariamente tinha a coluna de fogo à noite, a nuvem que os guiava durante o dia, que também dava uma sombra, trazia um pouquinho de conforto dentro daquela situação. Eles tinham manifestações sobrenaturais diariamente. O que aconteceu? Se acostumaram.
né? E a mesma coisa pode acontecer, você falou que isso pode acontecer hoje pelo fato de não ser custoso. Se fosse custoso, também poderíamos nos acostumar de qualquer maneira. Tanto que é o ponto que naquela cena fatídica em que Jesus está frente ao templo e ele vai brigar com os mercenários aí na frente do templo, ele não estava brigando porque eles estavam vendendo cordeiros ou tal. O problema não era o merchan em si, não era o mercado em si. O problema é que estavam cobrando preços abusivos dos fiéis que estavam vindo adorar em Jerusalém. Então, era a extorsão, praticamente a extorsão. Né? Devia ter um esquema de venda de animais que não estavam perfeitos, que estavam de qualquer jeito. E o humildezinho que vinha lá da diáspora, vinha lá da Grécia para adorar na Páscoa. Aí ele tinha que comprar, pagar caríssimo, superfaturado, esse tipo de coisa, esse tipo de extorsão, de opressão dos pequeninos é uma coisa que sempre gerou em Jesus uma revolta absurda. Então, se você imagina que chegou a esse ponto no segundo templo, é porque já não estava mais nem aí, sacrificava de qualquer jeito, cortava, vamos degolar, pega o sangue, joga lá. Aí tem episódios também anteriores dos filhos de Eli, né, de pegarem a melhor parte da carne para eles e não queimarem a parte da gordura que era para ser queimada, pegavam para eles. Então, infelizmente, o ser humano tem essa incrível capacidade de se acostumar com qualquer coisa, e cabe a nós, como indivíduos e principalmente como comunidade, buscarmos sempre refletir no significado de cada coisa. Você vai fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados, lembre-se do santuário, lembre-se do que custou, você que vai atribuir o significado a isso, nós que atribuímos. Pastor Marcelo, vai comentar alguma coisa? A gente pensa que não há custo, mas há sim um custo muito grande, que é o custo de você confiar completamente nesse sacrifício único que aconteceu há 2000 anos atrás, como sendo eficaz para mim hoje, que é a questão de você depender cegamente da fé na graça de Deus. Esse negócio é tão sério que em Hebreus capítulo 4, quando ele fala sobre a lição da graça, sobre o descanso na graça de Deus, diz assim: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Quer dizer, como é que eu posso me esforçar para descansar? Isso aqui é uma coisa contrária à minha natureza. Quer dizer, para mim é muito mais cômodo eu chegar e falar, não, tem custo meu. Então eu que estou bancando isso daqui. Eu pago. Quanto é que é? Quanto é que é? Aí eu não tenho, eu dou um jeito. Eu empresto, eu resolvo, mas está aqui, ó, paguei. É muito mais cômodo para mim. Agora, quando eu olho que não depende de mim e depende dele, eu também não aceito. Tá, tudo bem. Então, qual que é o conceito que muitos têm hoje de perdão, sacrifício, expiação? O que Cristo fez, a obra de Cristo. Pensa o seguinte, Deus ficou muito nervoso com o pecado, e ele, na ira dele, ele queria acabar com aquele que era o pecador, porque onde já se viu o pecado e tal e tal. Aí aparece uma vítima cósmica, chamada Jesus, e fala, não, pai, fica muito tranquilo, bonzinho. Eu sou bonzinho, eu aguento o tranco, desce aqui a punição em mim, que eu vou poder dar um jeito nessa turma aqui. Aí Deus descarrega toda a raiva do pecado em cima de Jesus. Tadinho de Jesus, sofreu no meu lugar, prego na mão, prego no pé, coroa de espinha. Você olha e fala, coitado, que dor. Paixão de Cristo, Mel Gibson, esfola ele, arranca pedaço, destrói ele todinho, né? Pedaço de carne, sangue espirrando na tela. Aí você olha aqui e fala, nossa, coitado de Jesus, né? Então tá, tudo bem. Então agora ele fez tudo isso, eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou seguir certinho, eu vou cumprir o que eu tenho, que manda o figurino, porque senão eu ainda corro o risco de ir para o inferno. Então, quer dizer, o negócio é sério, o negócio é grave. Quer dizer, o que ele fez não é tão assim, eu também tenho a minha parte para fazer. E isso dá uma sensação de controle e segurança para o ser humano, porque eu sei o que eu posso, eu sei como eu estou negociando com Deus, eu frequento uma determinada denominação, religião, eu faço os meus ritos, os ritos vão perdendo o significado, porque eu me torno agora o centro de tudo o que acontece, e aí se esvazia de fato o grande poder do sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Então, esse é um erro que a gente comete todo dia sem perceber. Portanto, o maior preço, muito mais do que você tirar do seu rebanho para levar para sacrificar, é você olhar para Deus e falar, Senhor, não tem nada em mim para poder oferecer. Eu confio plenamente e descanso plenamente naquilo que Cristo fez em meu favor. Isso é negação da minha capacidade de fazer algo. É entender, como o Léo falou agora há pouco para a gente aqui, que todo o processo reside em Deus. Vem em mim o desejo, claro, suscitado pelo Espírito Santo, de me reconciliar com Ele. Eu busco perdão, mas tudo é Ele que faz. E eu só sou objeto dessa graça divina. Bom, o nosso tempo passa voando aqui, e agora só complementando, isso se faz, a gente não faz isso falando, né? A gente faz isso vivendo. Exatamente, confiando. Confiando. E bom, a gente falou aqui de sacrifício, etc. A gente comentou que hoje em dia a gente não tem mais que fazer sacrifício, mas aí você fica pensando, bom, vocês estão falando de sacrifício de animal aí, e que isso fazia com que a culpa passasse para o pecado, para o cordeiro. E aí, a pergunta que pode surgir para você é o seguinte,
no passado precisava impor as mãos sobre o animal e derramar o sangue para o perdão dos pecados. E hoje, o que é preciso fazer para ser perdoado? Pastor Delmar Reis, diretamente dos Estados Unidos, vai nos ajudar mais uma vez. Olá, que bom estar com vocês mais uma vez aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Bom, no Antigo Testamento havia um costume de quando as pessoas iam até o santuário levar o seu sacrifício, a sua oferta para o perdão dos seus pecados, eles, ao chegarem lá, colocavam as mãos sobre a cabeça do cordeiro, ali fazendo a sua confissão dos pecados. Como se naquele momento, a partir daquele momento, o cordeiro passasse a ser o substituto do erro daquela pessoa, as consequências do erro daquela pessoa agora passassem para o cordeiro. Já que a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte. Para que aquela pessoa não morresse, o cordeiro então morria no seu lugar. É claro que nós claramente vemos aí um simbolismo que apontava para Cristo. E quando Jesus uma vez apareceu diante de João Batista, olha o que a Bíblia diz, João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabem, quando Jesus morreu na cruz, todo aquele simbolismo do Antigo Testamento que apontava para Cristo se cumpriu em Jesus. E o interessante é que a palavra aqui, do grego para que tira o pecado do mundo, essa palavra ela tem dois sentidos importantes. Primeiro, que coloca sobre si todos os pecados. Segundo, que remove o pecado. Hoje, nós não precisamos mais impor as mãos sobre um cordeiro. Por quê? Porque sobre Jesus, ele assumiu todos os nossos pecados. E ele pode remover todos os pecados da sua vida com o sacrifício que ele teve, que ele ofereceu na cruz do Calvário por você. Se você confessar os seus pecados a Jesus, ele é capaz de perdoar todos os seus pecados e te dar direito a uma nova vida. Muito bem, então, pastor Delmar, muito obrigado mais uma vez. Como eu sempre digo, o nosso tempo passa voando aqui, mas eu gostaria que você ficasse com um verso para você meditar. Miqueias 7:18-20, que fala exatamente sobre o que Deus faz com os seus pecados. Ele pega os seus erros e joga no fundo do mar, para nunca mais ninguém lembrar, nem ele lembrar, porque os seus pecados, ele não quer mais que os seus pecados te afastem dele. Muito bem, então, agora a gente vai para a revelação do nosso código do dia, o nosso prêmio de hoje aqui, o CD dos Iglesias, e pela última vez vamos colocar então na tela da sua televisão qual é a nossa charada de hoje, que diz assim: sou uma palavra comprida, bem maior do que milha, 13 letras, 6 sílabas, tio e cedilha. Sou também o retorno da amizade entre aqueles que brigaram por culpa de uma traição. Sou aquilo que Jesus fez entre o céu e a terra ao morrer numa cruz e ser a maior prova do amor em ação. Já descobriu? Já falou com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoMT, ou pelo Facebook? Se você descobriu e acertou a resposta, vai concorrer aos nossos prêmios. Léo tá me olhando com uma cara de quem quer dar a resposta. É isso mesmo, Léo? Não, acho que não sou só eu sou muito faminha, né? Essa hora eu sou faminha pra caramba, né? Reconciliação. Reconciliação, muito bem. Então, se você acertou a resposta, disse reconciliação, está concorrendo ao nosso brinde de hoje, que vai ser sorteado pelo perfil no Twitter do Código Aberto NT. Pastor Marcelo, é com você. Nós falamos muito sobre sacrifício e essa ideia cruenta do sangue, ela impressiona muito a gente hoje. Mas a verdade é que tudo isso aponta para nós, para uma verdade simples e ao mesmo tempo poderosa, que há poder hoje disponível para nós no sangue de Jesus. A gente acha que a nossa vida muitas vezes alcançou um estágio, um patamar em que não há mais volta, ou você pode olhar para os seus defeitos, para as suas falhas, para os seus problemas e pensar que a situação que você encontra hoje na sua vida, ela não tem solução. Mas a Bíblia fala que existe poder no sangue de Cristo. Não há nada que ele não possa reverter. Não há nenhum mal que Satanás ou qualquer outra criatura possa ter feito na tua vida que não possa ser hoje cancelado, que não possa ser revertido pelo poder que há no sangue de Jesus. E eu gostaria agora, nesse momento, de convidar você que está aí assistindo a esse programa, a se unir conosco aqui. Nós vamos orar pedindo por esse poder na nossa vida, para que esse sangue nos lave, para que ele nos limpe, para que ele nos perdoe e para que ele nos restaure, segundo a vontade de Deus, segundo o plano que ele tem para cada um de nós, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, nós agradecemos a Ti
por saber que todo sacrifício realizado por Cristo é poderoso e eficaz para a nossa vida ainda hoje. Nós estamos como resposta a essa palavra maravilhosa da Escritura que nós hoje recebemos aqui, nós estamos nos colocando mais uma vez nas tuas mãos para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos lave, para que o Senhor nos limpe, para que o Senhor realize em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer, para que o Senhor tome conta da nossa vida, para que o Senhor quebre todos os nossos males, todas as maldições, todos os problemas, todas as nossas limitações e nos refaça novamente, para que o Senhor nos restaure de acordo com a sua vontade, para que a nossa vida aqui seja vivida para a tua glória. É isso que nós te pedimos e nós agradecemos porque sabemos que já é assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso momento da discussão, do debate vai ficando por aqui, mas agora você vai acompanhar uma música com o Edson Valentim chamada Não Tente Entender. É uma poesia muito bonita que vai fazer você refletir sobre o sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Aquele Deus que criou você, aquele Deus que criou todo o universo, ele se fez homem, ele se humilhou, viveu uma vida de perfeição, como um cordeiro sem defeito que a gente falou aqui, e morreu no meu e no seu lugar. Essa música é muito bonita. Faça desse momento um momento também de reflexão na sua vida. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. E a gente volta aqui no Código Aberto. Ainda tento encontrar alguma forma para explicar o amor de Deus. Deixou seu reino e poder e veio ao mundo pra morrer por mim. Quem tinha tudo aos seus pés caiu de tanto apanhar em meu lugar. O ser mais poderoso do universo pendurado ali naquela cruz. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Me fez parar pra pensar. Sinceramente eu desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem esquecer e tudo novo refazer, mas me amou. Preferiu me resgatar. A morte que eu tinha em mim tomou pra si e devolveu-me vida, muita vida, vida eternal por seu amor. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. O que aconteceu?
Calvário me fez parar pra pensar no teu amor por mim lá na cruz, porque me amou assim.